Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Propósito Divino. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre um tipo de cansaço que nem sempre aparece no corpo, mas que pesa profundamente sobre a alma. E juntos, vamos descobrir que muitas vezes não estamos perdidos. Apenas nos afastamos de nós mesmos e da paz que Deus deseja nos oferecer. Então encontre uma posição confortável, abra o seu coração e permita que esta mensagem fale com você. Porque talvez Deus tenha trazido você até aqui exatamente para ouvir o que sua alma precisava lembrar nesta noite. Vamos começar. Talvez hoje você tenha enfrentado batalhas em silêncio, respondido "está tudo bem", quando na verdade precisava de um abraço, de uma palavra de conforto ou simplesmente de alguém que te escutasse em um momento de desabafo. Talvez você tenha sorrido quando queria chorar e mesmo assim você continuou sorrindo, continuou trabalhando, continuou cuidando de todos ao seu redor. Mas agora não existe obrigação, não existe cobrança, não existe aparências para manter. Existe apenas este momento entre você e Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta simples, mas capaz de tocar lugares profundos da sua alma. Quando foi a última vez que você esteve sozinho com Deus e foi completamente sincero sobre aquilo que sente? Não estou perguntando quando foi a última vez que você foi à igreja, quando foi a última vez que você fez uma oração rápida antes de dormir. Estou perguntando quando foi a última vez que você realmente se permitiu parar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estou eu, sem máscaras, sem força, sem respostas. Porque existe um cansaço que o descanso físico não resolve, uma dor que uma noite inteira de sono não consegue cura, um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. E esse vazio surge quando a alma se afasta da sua fonte. Veja uma árvore. Enquanto ela permanece ligada às suas raízes, ela floresce. Mas quando é separada daquilo que a alimenta, começa a secar lentamente. O mais curioso é que esse processo nem sempre é imediato. As folhas continuam verdes por um tempo. Os galhos continuam aparentando vida. Por fora tudo parece normal, mas por dentro algo essencial deixou de ser nutrido. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas hoje. Por fora continuam trabalhando, sorrindo e cumprindo seus compromissos, responsabilidades e obrigações diárias. Mas por dentro, a alma está cansada, porque passou tempo demais distante de si mesma. Porque aprenderam a sobreviver sem aprender a permanecer. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Essa não é apenas uma frase bonita, é um convite, um lembrete de que ninguém foi criado para viver desconectado de Deus. Talvez você esteja tentando ser forte demais, tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar aquilo que está fora das suas mãos, que não depende só de você. E aos poucos isso vai produzindo um peso que a alma não consegue sustentar. O problema não é que você seja capaz, o problema é que você está carregando sozinho algo que deveria estar aos pés do Senhor. Há pessoas que passam anos tentando ser suficientes, suficientemente boas, suficientemente fortes, suficientemente perfeitas. Mas Deus nunca exigiu perfeição. Ele pediu apenas presença. E sabe o que é mais bonito? Deus não se afasta quando você está quebrado. Ele se aproxima. Enquanto o mundo aplaude quem aparenta ter tudo sob controle, Deus acolhe aqueles que têm a coragem de admitir que precisam dele. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque chegou o momento de voltar. Voltar para Deus, para a sua essência, para a pessoa que Ele sonhou quando te criou. Porque você não nasceu para viver apenas sobrevivendo. Você nasceu para viver com propósito, para viver em comunhão.
Você nasceu para viver sustentado pela graça. Existe uma passagem que sempre toca profundamente meu coração. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Perceba, ele não disse: "Venham quando estiverem fortes." Não disse: "Venham quando resolverem seus problemas." Não disse: "Venham quando estiverem prontos." Ele simplesmente disse: "Venham." Porque Deus sabe que existem batalhas que ninguém vê. Existem lágrimas que ninguém conhece. Existem perguntas que permanecem guardadas no silêncio, mas nenhuma delas é desconhecida para Ele. Hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não tente resolver tudo. Não tente organizar toda a sua vida esta noite. Não tente encontrar respostas para cada problema. Apenas entregue. Entregue aquilo que está pesado, aquilo que está machucando, aquilo que você vem carregando sozinho, e permita que Deus ocupe novamente o centro da sua vida. Agora eu quero deixar uma pergunta para você levar para o seu coração. Uma pergunta que pode transformar a maneira como você vive. Uma pergunta simples, mas capaz de iluminar lugares que talvez estejam esquecidos dentro de você. De que parte de mim eu tenho me afastado? Porque às vezes, a maior distância que existe não é entre nós e os nossos sonhos. É entre nós e a pessoa que Deus nos criou para ser. Passamos tanto tempo atendendo expectativas, cumprindo responsabilidades e tentando dar conta de tudo, que acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Mas Deus nunca deixou de conhecer quem você é. Ele conhece a sua essência antes mesmo que o mundo lhe dissesse quem deveria ser. Conhece a beleza que existe por trás das cicatrizes, a força que permanece mesmo depois das batalhas e a esperança que ainda resiste dentro de você. Talvez você tenha se esquecido do seu valor por causa das dores que viveu. Mas Deus não se esqueceu. Ele continua vendo em você aquilo que sempre viu: um filho amado, uma vida preciosa e uma história cheia de propósito. E talvez esta seja a noite de voltar. Voltar para aquilo que realmente importa. A noite em que você deixa de se anular para corresponder às expectativas dos outros. A noite em que entende que cuidar de si não é egoísmo, mas uma forma de honrar a vida que Deus lhe deu. A noite em que você para de ignorar a voz da sua alma e começa a ouvir, com mais carinho, aquilo que o seu coração vem tentando dizer há tanto tempo. Porque Deus não criou você para viver esquecendo de si mesmo. Ele criou você para viver com propósito, dignidade e amor. Que Deus visite a sua casa, fortaleça o seu coração e alcance aqueles lugares da sua alma que ninguém conhece. Que Ele cure as feridas que você escondeu atrás dos sorrisos, alivie os pesos que você carregou em silêncio e renove as forças que pareciam ter chegado ao fim. E que você descubra, pouco a pouco, que nunca caminhou sozinho, nem nos dias em que as lágrimas foram a única companhia, nem nas noites em que o medo roubou o seu descanso, nem nos momentos em que tudo parecia sem saída, porque mesmo quando você não conseguia perceber, Deus estava lá, sustentando você quando suas forças faltavam, guardando você quando o caminho parecia escuro e conduzindo sua história com amor, mesmo através das tempestades. Que nesta noite o seu coração descanse na certeza de que Deus continua cuidando de você, porque amanhã o sol voltará a nascer e com ele virá uma nova oportunidade de recomeçar, de respirar e de lembrar que a graça de Deus se renova a cada manhã. Talvez nem todos os seus problemas se resolvam hoje. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas o Senhor continuará ao seu lado, sustentando seus passos, fortalecendo seu coração e iluminando o caminho à sua frente.
Que nesta noite você descanse não apenas o corpo, mas também a alma. Que o silêncio desta noite traga alívio para a sua alma e descanso para o seu coração. Que os medos percam a força, que as inquietações encontrem repouso na presença de Deus e que a esperança volte a habitar dentro de você. Que ela renove as suas forças, ilumine os seus pensamentos e desperte novamente a alegria de viver. E que amanhã, ao abrir os olhos para um novo dia, você enxergue a vida de uma forma diferente, com mais fé, mais leveza, mais gratidão e mais confiança no caminho que Deus está construindo diante de você. Que seus pensamentos sejam renovados, que seu coração seja fortalecido e que seus sentimentos sejam preenchidos pela paz que vem do Senhor. E nunca se esqueça, você também importa, você também existe, você também merece viver a vida que Deus lhe deu com propósito, plenitude e esperança. Durma em paz. Amanhã será uma nova oportunidade de recomeçar. Boa noite. Fique com Deus.